Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, o nosso tema de hoje é relevo. E antes de explicar o que é relevo, eu quero mostrar para vocês a diferença entre altitude e altura. E aí, quem sabe qual é a diferença aí entre esses dois termos? Olha só, gente. Vamos pegar por referência essa montanha número 2. Qual é a altura dessa montanha? Já tá aqui, olha, 250 metros. A altura, gente, ela é medida a partir da base da montanha. Olha aqui, a base da montanha é essa, tá? Então, dessa base para o topo dela, nós temos a altura, 250 metros. E a altitude, ela é medida a partir do nível do mar. Olha aqui o nível do mar, 0 metros, o ponto mais baixo. Então, qual é a altitude da montanha? Justamente é a altura dela, mais o que falta para completar aí até chegar no nível do mar. Então, no caso aqui, faltou o quê? 50 metros. 300 metros de altitude. Então, a diferença é essa. A altura é medida a partir da base. No caso aqui do exemplo, da base da montanha. E a altitude, ela é medida a partir do nível do mar até o topo do que se deseja medir aí, tá certo? E outro ponto que eu quero trazer para vocês é com relação ao mapa que mostra as altitudes da Terra. O mapa que representa essas altitudes aí, ele é chamado de mapa hipossométrico. E as cores mais claras aí, no caso o verde, por exemplo, ele representa as áreas mais baixas, de planícies, principalmente de planícies. As áreas mais amareladas ou alaranjadas já vão representar aí as altitudes mais elevadas, como serras, chapadas. E as áreas mais escuras, mais puxado aí para o vermelho ou o marrom, elas representam as áreas mais elevadas ainda, como é o caso das montanhas. Então, nós temos aí nesse mapa. Onde estão as áreas mais altas da Terra? Justamente nesses pontos mais vermelhos e cores escuras, né? Aqui, olha, no sul da Ásia, Cordilheira do Himalaia. No oeste aqui dos Estados Unidos, as Montanhas Rochosas. A Cordilheira dos Andes aqui no oeste da América do Sul. E assim por diante, certo? Então, vamos lá. Agora sim, o que é relevo? Relevo são o quê? As variadas formas da superfície da Terra. A Terra ela não é totalmente plana, como vocês podem observar nessa imagem. Não, ela não é totalmente assim. Ela é irregular. Ela apresenta várias formas, cordilheiras, serras, planícies, planaltos, áreas baixas de depressão. Então, ela é irregular, ela apresenta um formato bem alternado aí, né? Variado. E as principais formas do relevo da Terra são as planícies. Vou destacar aqui, olha, as planícies, se eu conseguir aqui ativar, consegui. As planícies, os planaltos, as depressões e as montanhas. Depressão aqui se divide em duas que a gente vai estudar lá na frente. Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, começando por planícies. Vamos lá. Olha, planícies, gente, são essas áreas aqui, ó. Tá circulado. As planícies, elas são áreas planas que ganham muitos sedimentos das áreas mais altas. E o que danado é sedimentos? Gente, sedimentos são fragmentos de rochas que são trazidos aí pelos rios, pelos córregos, pela chuva das áreas mais altas, tá? Então a gente costuma chamar, né, de areia, de terra, de pedra, só que na geografia a gente não chama pedra, mas sim fragmento de rocha, tá? Então esses sedimentos que são trazidos pelos rios, eles se depositam aqui nessas partes mais baixas. E ao longo de milhões e milhões de anos, eles vão formando as planícies, tá? Então as planícies sempre vão estar associadas aí a rios, córregos, riachos ou mares ou lagos, tá? Sempre associado aí a uma fonte de água. Beleza? Aqui nós temos a imagem de uma planície. A gente vê essa característica básica aí, né? Dela ser bem plana e associada aí a rios.
E o relevo do Brasil, gente, ele apresenta, sim, várias planícies. As principais delas são a planície amazônica, aqui, olha, associada ao rio Amazonas, na região norte. A planície litorânea, que circunda todo o litoral do Brasil, que é formada aí pela ação da água do mar. Aqui na região sudeste, ela quase desaparece, em virtude da presença de muitos planaltos aqui. Tá? Mas aqui também se destaca a planície do Pantanal, aqui no sul também se destacam planícies, e é isso. E os planaltos? Que são os planaltos? Os planaltos, gente, são áreas aí mais altas, mais elevadas, de 300 metros, até mais ou menos, tem deles aí que passam de 2.000 metros de altitude. E eles se dividem em dois, em serras e chapadas. As serras, elas apresentam um formato mais irregular, com pontas, escarpas, algumas áreas de vales aí. Já as chapadas, elas são altas, né? Mas tem um topo mais plano, um topo mais chapado mesmo, né? Mais plano. Então, uma característica muito forte que vocês não podem esquecer, que é essa característica aí que vai diferenciar os planaltos de outras formas de relevo, é que os planaltos, eles perdem muitos sedimentos para as áreas mais baixas. Gente, eles são bem antigos. E por serem muito antigos, eles são muito desgastados pela ação da chuva, dos rios, do vento, do sol. Então, eles já perderam e continuam perdendo muito sedimento, muito material para as áreas mais baixas. Então, eles já foram muito mais altos do que são hoje. Só que devido aí essa ação dos processos erosivos, eles se encontram mais rebaixados hoje, certo? Então, as planícies ganham sedimentos e os planaltos, eles perdem sedimentos aí pela ação do clima, né? Para as áreas mais baixas. 75% do relevo brasileiro, de acordo com o geógrafo Aziz Abissaber, é composto por planaltos. Então, destacam-se aí, olha, os planaltos das Guianas, aqui no norte do Brasil, o planalto nordestino e os planaltos aqui, o conjunto de planaltos do Atlântico leste e sudeste do Brasil. Terceira forma aí, depressões. O que são as depressões, minha gente? Olha só essa imagem. São essas áreas mais rebaixadas. Rebaixadas com relação a quem? A quê? Rebaixadas com relação ao relevo que está ao redor. Olha só, esses planaltos aqui mais elevados e aqui no meio a gente tem uma área rebaixada. Isso é uma depressão, tá? E por que ela é assim? Por causa dos processos erosivos aí ao longo do tempo. Então, a ação dos córregos do rio, dos riachos, as chuvas, ela foi gastando e ficando mais rebaixada. Lembrando que as depressões, elas também podem ser formadas por processos que acontecem lá no interior da Terra, né? Por tectonismo, vulcanismo, que são forças que atuam de dentro para fora da Terra. E muitas vezes essas forças podem causar o afundamento de algumas áreas, originando aí uma depressão. Então, ela também pode ser formada desse jeito aí, certo? Existem dois tipos de depressão, a depressão absoluta e a depressão relativa. A depressão relativa, gente, é uma área baixa, olha essa daqui, ó. É uma área baixa com relação às áreas que estão ao seu redor. Então, você tem aqui uma área alta, outra área alta. E aqui no meio você tem uma área baixa. É uma depressão relativa, por quê? Porque apesar dela ser baixa, ela ainda está acima do nível do mar. Olha o nível do mar aqui, ó, 0. Vamos ver se ela está acima do nível do mar, ó. Sim, ela está acima do nível do mar. Então, ela é rebaixada, mas não tão rebaixada a ficar abaixo do nível do mar. Já a depressão absoluta, essa aqui, ó,
ela é tão baixa que ela chega a ser mais baixa do que o nível do mar. Olha essa aqui, gente. Ela tá rebaixada com relação às áreas que estão ao redor. E se for verificar aqui, ó, que o ponto não segura aqui. Peraí, só um pouquinho. Ela tá aqui, ó, abaixo do nível do mar. Então, ela é bem rebaixada mesmo. Um exemplo de depressão absoluta, tem mais, né, exemplos do que esse, mas eu destaquei esse aqui, por ser a maior depressão absoluta da Terra, o ponto mais baixo da Terra, que fica aqui, olha, na região do Oriente Médio, e é o Mar Morto, conhecido aí como Mar Morto, tá? É o ponto mais baixo, a depressão absoluta. No Brasil também existem muitas depressões, todas elas relativas. São essas áreas que estão destacadas aí na cor amarelo. Eu queria destacar para vocês aqui, olha, a depressão sertaneja, tá? Onde a gente mora, nessa região aqui, ó. Tá? Depressão sertaneja, que fica aí entre Planaltos. Quero destacar também a depressão amazônica, essas áreas aqui que fica tanto ao norte como ao sul do Rio Amazonas, tá? E existem inúmeras outras depressões aí, como vocês estão observando, que a gente vai estudar isso de forma mais detalhada lá na frente, certo? E por fim, as montanhas. Montanhas são as áreas mais elevadas da Terra. São, assim, áreas muito altas. Elas são mais jovens do que os planaltos, por exemplo. Claro que foram formadas há milhões de anos, mas mesmo assim elas são mais recentes. E por serem mais jovens, elas não perderam tanto sedimento para as áreas mais baixas, então elas ainda continuam muito elevadas. Elas se formam, gente, dos choques de placas tectônicas, tá? A crosta da Terra, como eu falei na última aula, a crosta é fragmentada em vários pedaços, chamados placas tectônicas. Quando essas placas se movimentam e se chocam, muitas vezes acontece o dobramento de uma das bordas de uma das placas, e isso forma aí um conjunto de montanhas, tá? Lembrando que as montanhas elas também podem se formar a partir de vulcanismo. Um conjunto de montanhas vai formar o quê? Uma cordilheira. E a maior cordilheira aí, onde tem o ponto mais alto da Terra, fica justamente aqui no sul da Ásia, olha. O ponto mais alto da Terra fica na Cordilheira do Himalaia, que é essa que vocês estão vendo destacada no mapa, que tem aí o ponto mais alto da Terra, que é o Monte Everest. Tá destacado aqui na imagem para vocês, tá? E é isso. Façam essa atividade para que vocês possam praticar e aprender ainda mais. Revejam essa aula se for preciso, para que vocês possam responder de forma mais acertada, tá bom? Um abraço e bons estudos!